Olá pessoal, a gente está começando mais uma aula de filosofia para o Enem e hoje a gente vai dar uma olhada rapidinho no racionalismo, principalmente em René Descartes. Então vamos olhar aqui a apresentação para ficar mais tranquilo. É uma aula complexa, mas a gente vai passo a passo para mostrar como é que isso funcionou ao longo da formação da modernidade e do racionalismo da corrente inaugurada por René Descartes. Né? O que é interessante no que a gente chama de modernidade e filosofia? É o abandono gradual, não é uma ruptura de uma vez só, não é uma revolução tão grande assim como parece ser, mas é um abandono gradual. Começa já um pouquinho na Idade Média, com alguns caras, mas é uma mudança de perspectiva com Descartes e é um abandono desse pensamento medieval que era focado na ideia de entender Deus, basicamente. Né? Então, volta-se aos modelos greco-romanos, a razão volta a ter um aspecto de principal componente que faz com que o ser humano possa compreender a realidade. Há um antropocentrismo, o homem é o centro agora novamente do universo e do que pode ser entendido, o que é certo, errado, verdadeiro ou falso. Quem decide são os métodos elaborados pelo próprio homem, não os argumentos de autoridade vindo de Platão, de Aristóteles, da igreja. Né? Então, qual é a questão? Nesse final de Idade Média havia uma bagunça conceitual e a ideia era buscar novos métodos para buscar novos tipos de conhecimento, era uma ânsia por novos saberes. Então, há uma mudança de perspectiva do objeto, né, como era nos gregos antigos, tentar entender como o mundo é, para entender como o sujeito compreende esse mundo, ou seja, parte-se de uma análise dos objetos, das coisas, para análise das ideias sobre as coisas. Como se formam essas ideias? Por que essas ideias representam o mundo? Essas são algumas das perguntas principais que os filósofos vão começar a elaborar, principalmente movido pela pergunta de Descartes. Então, há duas correntes que inauguram esse modo de pensar. Uma é formada pelo racionalismo de Descartes, né, que enfatiza, lógico, o racionalismo de rácio, da razão. Né? Descartes é o principal expoente, e é ele que dá essa virada do objeto para o sujeito, da análise das ideias, e isso influencia principalmente Spinoza e Leibniz. E o outro, o empirismo, né, já existia, já tinha nascido, em certo sentido, uma ideia empirista em Bacon, né, mas você percebe que os empiristas propriamente ditos são Locke, Hume e Berkeley, os que são correlatos com ele, por causa da influência do método cartesiano. Isso tem que ficar bem claro, né? É essa análise das ideias do sujeito que Bacon não fez. Bacon estava preocupado com a criação do novo método. São coisas distintas. Então, o empirismo vem de empiria, que é a ideia da experiência, a experiência em si. Vamos analisar como os sentidos entendem o mundo. É essa a questão. Você vai olhar em detalhes ainda as duas concepções. Então, Descartes, esse bicho aí bonitinho, um cabelinho fantástico, é o cara que inaugura essa nova concepção do conhecimento a partir de toda uma argumentação. Ele deixa bem claro no livro chamado Discurso do Método, nas Meditações Metafísicas, nas Paixões da Alma, ele deixa isso tudo claro nesses livros, como chegar ao conhecimento a partir dessa nova perspectiva. Né? Então, como é que ele faz? Ele vai fazer essa crítica, essa análise, essa reviravolta do objeto para esse sujeito, para essa análise de conhecer, e principalmente enfocado na matemática, que era uma tentativa de formar um método sólido, o qual a gente pudesse ter certezas que fizessem deduções lógicas. Essa era a ideia de Descartes, né? Vou chegar a uma certeza e daí eu vou sair retirando conclusões. Bem parecido com o método que ele acharia similar ao da matemática. Ele era um matemático, era um físico, então, para ele, a gente teria que chegar a determinados conhecimentos, tal como a matemática fazia, que chegavam à certeza e saía deduzindo conclusões. Era isso, o método cartesiano, um método dedutivo, de deduzir conclusões a partir de certezas. Então, ele diz nas meditações que depois de velho já, que já tinha tempo para poder parar para pensar, teve, segundo reza a lenda, ele disse, foram noites de sonhos, que ele teve 3 sonhos, no qual ele chegou a essas conclusões, e ele coloca isso de uma forma bem interessante nas meditações, né?
Primeiro, ele diz que agora que ele teve tempo, ele vai começar a analisar os conhecimentos que ele teve. E ele chegou à conclusão que os conhecimentos que ele teve desde a sua infância não era muito seguro. Então, ele vai fazer um procedimento que ficou conhecido como dúvida metódica, dúvida hiperbólica, no qual ele vai partir da mesma questão que os céticos gostavam de fazer, que era duvidar de tudo. Os céticos, naquela época, na época dele, duvidavam de tudo, estavam destruindo o conhecimento que tinha sido feito, elaborado pela Idade Média, pelos gregos, destruindo, botando tudo em dúvida, e Descartes fez: eu vou utilizar o mesmo procedimento dos céticos para ver até onde dá. Vou levar a dúvida até as últimas consequências, né? Então ele vai duvidando das coisas que parecem mais imprecisas, até chegar num momento que não desse mais para duvidar. É mais ou menos essa lógica que ele vai seguindo. É um método meio que de redução ao absurdo, né? Mas é uns procedimentos que a gente vai partir dos métodos, das coisas menos claras, até chegar nas mais claras, para ver se ainda dava para continuar cavando. A dúvida é uma espécie de cavucagem que ele vai fazer. Então, como é que ele vai fazer? Né? Primeiro, a primeira parte, ele vai duvidar do ensino que ele teve. Ele foi um aluno de um colégio La Flèche, se eu não me engano, esse nome, um dos colégios jesuítas famosos lá de Paris. E ele percebeu que o conhecimento que ele teve não era nada seguro lá, né? Não era nada certo. Então, ele deixa os conhecimentos, essas noções que ele aprendeu desde da infância, colocou essas noções em suspensão, que era um procedimento que os céticos faziam, né? Deixar de lado, tomar como falso, pelo menos provisoriamente. Então, o conhecimento que ele adquiriu, ele colocou como falso. Então, ele partiu para um segundo tipo de conhecimento menos preciso, que seria o dos sentidos. É muito difícil duvidar que eu estou sentindo as coisas que eu estou vendo agora, né? Tocando, cheirando. Mas a gente, às vezes, quando está doente, a gente acha que teve algum determinado que algo doce é salgado e amargo, então os sentidos muitas vezes nos enganam, né? É algo que às vezes não pode confiar. E uma coisa que a gente já nos enganou uma vez, é bom que a gente não confie deles, né? Aí ele continua e disse: mas é muito difícil duvidar que eu estou aqui agora, nesse exato momento, olhando para a câmera, falando com vocês. Muito difícil de duvidar disso, né? Aí ele coloca um outro ponto, que é o argumento do sonho. Ele disse: mas será que não é possível que eu esteja sonhando exatamente agora, no caso dele? Achar que eu estou aqui de frente para a lareira, sentindo o calorzinho do fogo, quando na verdade eu estou na cama deitado. Porque muitas vezes já tive sonhos que se apresentavam tão reais que eu não conseguia distinguir sonho de realidade. Aí Descartes faz: mas mesmo que eu esteja sonhando, né, é muito difícil eu dizer, por exemplo, que 2 mais 3 não é igual a 5. Né? Mesmo que isso aqui seja um puro sonho, eu ainda consigo perceber com clareza e com uma forma muito distinta que 2 mais 3 é 5 e eu não tenho dúvidas disso. Mesmo que os meus sentidos me enganem, mesmo que eu esteja sonhando, mesmo assim eu tenho essa certeza da matemática. Aí ele lança o argumento do gênio maligno, a Matrix, né, da época dele, que é um argumento gênio, a gente pode dizer um demônio ou uma força superior. Diz assim: imagine que há uma espécie de gênio maligno, uma força que pudesse me iludir ao ponto de eu achar que 2 mais 3 é igual a 5. Mas na verdade não fosse, né? Só que ele me ilude de tal forma a achar que eu tenho um corpo, que eu estou aqui dando aula para vocês, mas na verdade eu nem sequer tenho corpo, não sou nada parecido com isso aqui que eu sou. E aí, né? Essa realidade passa de um sonho a uma ficção, como é? Aí Descartes chega o argumento dele, muito bonitinho, né? Isso é a imagem do gênio maligno dele. O argumento muito interessante quer dizer assim: por mais que eu esteja enganado, que meus sentidos me enganem, que 2 mais 3 não seja 5, né? Que tem essa força tentando me ludibriar, mesmo assim eu ainda estou duvidando disso tudo. Ainda consigo duvidar disso tudo. E duvidar é um modo de pensar. E enquanto eu estou pensando, eu tenho certeza que eu sou alguma coisa. Portanto, quando eu penso,
logo existe. Essa conclusão de Descartes, ele chegou à primeira certeza na ordem do conhecimento. Ou seja, ele chegou a uma conclusão que para ele era clara e distinta, que eram os critérios que ele estava utilizando. Toda vez que chegar algo claro e distinto, que não haja dúvida sobre ele, eu vou tomar como minha primeira certeza, e foi essa. Eu penso, logo existo. E a partir dessa certeza, eu vou começar a retirar conclusões e reedificar, reconstruir o edifício do saber. Ou seja, ele jogou tudo fora, o conhecimento que ele teve desde criança, os conhecimentos advindos dos sentidos, ou seja, ele joga fora, em certo sentido, o empirismo, né? O conhecimento, o próprio conhecimento da certeza matemática não é tão seguro, ao menos que não haja uma garantia. E com essa primeira garantia que ele vai ter, que ele pensa, logo ele existe, esse modo de existir, a partir do pensamento, ele vai começar a extrair primeiro coisas a partir disso. Então, ele se pergunta, e o que é essa coisa que pensa? Né? Essa coisa que pensa, ele diz que é algo que deseja, que quer, que não quer, que pensa, que duvida, que raciocina. Então, essa coisa é um modo de pensar. Ela não está relacionada com o corpo, ele não com o espaço, é apenas algo que pensa. É distinto do espaço. Ela não ocuparia espaço, segundo Descartes, essa argumentação dele. E dentro dessa coisa que pensa, como se fosse um local, né? Onde ele está pensando, raciocinando, ele chega à conclusão que há 3 ideias distintas, 3 tipos de ideias. 3 ideias são as coisas que povoam essa mente que pensa, né? Esse fluxo de pensamento chegou a 3 ideias distintas. Uma primeira, a que ele acha que nasceu com ele mesmo, é o primeiro tipo de ideia, né? Como verdades da lógica, da metafísica. O segundo é verdades, ideias que vêm de fora, a partir do que os sentidos talvez trouxeram, e as ideias que a própria imaginação pode criar, as factícias, né? Aí, qual é a ideia, né? Essa coisa que pensa, ele pensa assim, não pode ter sido, como ela é limitada no tempo, ela não pode ter sido criada por si mesma. Então, algo a criou. Então, o que a criou? O que criou essa coisa que pensa? Ele diz que dentro dessa ideia, das ideias que povoam essa coisa que pensa essa mente, como a gente chamaria, a ideia de um ser perfeito, onipotente, onisciente, que é criador, que é bondoso, inclusive, e essa ideia parece ser bem clara e distinta. Então, há uma ideia de ser perfeito dentro dessa coisa que pensa, e como essa coisa que pensa, ela começou no tempo, ela não parece ser perfeita, então essa ideia de perfeição só pode ter sido colocada dentro dessa coisa que pensa, dentro dessa mente, a partir do seu Criador. Ou seja, o Criador perfeito imprimiu sua marca dentro dessa coisa que pensa, que é a mente, que é Descartes nesse pensamento. Então, para ele, a ideia de perfeição é a marca que Deus existe. A grosso modo é isso, né? Então, esse ser perfeito, inclusive, é a causa do que existe. Portanto, como essa coisa que pensa, ele é bom, ele é verdadeiro, ele existe, ele é bom, o mundo externo, que a gente achava que poderia ser só uma ilusão, ele de fato tem que existir, porque essa coisa que é perfeita, esse ser perfeito, ele é bom e não nos enganaria. Ou seja, esse gênio maligno, de fato, ele não existe, não teria poder diante dessa existência, dessa ideia de perfeição. Ou seja, o mundo externo que está aí fora, ele existe de fato, né? Mas essas ideias que vêm de fora, a gente precisa analisar. Que ideias são essas que vêm de fora? Aí ele vai chamar essas ideias de fora de res extensa, que é as ideias justamente dos corpos. Só que aí Descartes vai esmiuçar uma coisa muito interessante, que é uma espécie de matriz matematizada física dos corpos. Ele não vai pensar o mundo externo como os antigos pensaram, mas o mundo externo a partir de propriedades como, por exemplo, extensão, resistência, durabilidade. São essas características que o mundo realmente tem. Por exemplo, cores, sabores, né? O calor, som, essas coisas são propriedades, na verdade, da mente. É a mente que, quando é pressionada por esse mundo externo, cria essas ideias, né? Que são ideias que ele chamaria de secundárias.
Portanto, o que há de fato no mundo externo, fora a mente? Extensão, basicamente, um corpo extenso que tem configurações que imprimem coisas nos nossos sentidos e causam ideias de calor, de som, de luz, essas coisas. Ou seja, o mundo externo, propriamente dito, é o mundo que é medido pela física, é um mundo que pode ser medido quantitativamente. Essa é um do grande passo genial de Descartes, ou seja, o mundo não é mais concebido como era nos antigos, nos medievais, a partir das suas qualidades, de suas essências. Qual é a essência do mundo? É ser extenso, que é calculável, medido, quantificável. Ou seja, é a partir dessa ideia de mundo extenso cartesiano que é possível pensar a física moderna. É esse grande pulo do gato de Descartes. Pensar o mundo externo como um mundo independente, objetivo, calculável, matematizável, que ele fez, inclusive, com sua própria matemática no plano cartesiano e com sua própria física, né? Então, enquanto os corpos são os objetos das ciências, inclusive o corpo humano passa a ser um objeto, inclusive, da medicina, que era uma coisa que ele prezava muito, né? Ou seja, a medicina, o corpo era visto como uma máquina, e ele vai pensar isso muito bem. O corpo é visto como uma máquina com propriedades que a física pode entender. Então, os fluidos, essas coisas todas que circulavam no nosso corpo, não são coisas essenciais, sobrenaturais, nem nada disso. São coisas que podem ser medidas, calculadas. Nossa vida pode ser melhorada a partir desses tipos de procedimentos calculáveis. A mente, sim, já estaria para um âmbito da filosofia, propriamente dito, né? Então, essa distinção entre mente e corpo, Descartes, como radicalmente distinto. A mente como realmente a qualitativa e o corpo quanto o quantitativo, essa distinção radical que influenciou muita gente durante toda a modernidade, é o grande pulo do gato de Descartes, que é o que faz com que a sua filosofia tenha importância imensa nesse sentido. Então, quando a gente vai pensar metafísica cartesiana, lembra sempre da ideia do eu penso, logo existo, que é a conclusão que ele tirou, é a primeira certeza. Dessa certeza ele deduz o qual essa coisa que pensa é uma coisa que deseja, que quer, que não quer, e que não está ligada aos corpos, portanto ela não ocupa espaço, ela só ocupa o tempo. Ela está no tempo, mas não está no espaço. Enquanto os corpos, né, que existem fora são extensos, que podem ser matematizáveis. Então, o que pode cair, inclusive, em provas de ciências da natureza, um texto de Descartes pode ser que tenha a ver com as paixões da alma, com a física dele, um texto que venha leve em consideração isso, né? Enquanto em filosofia, provavelmente essa ideia do o que é essa coisa que pensa, essa argumentação cartesiana sobre o sonho, sobre o gênio maligno, é o que pode vir a cair. Beleza? Então, abraço para vocês, para a gravação e fiquem bem. Até mais.